Bom, vamos lá. A gente está partindo aí para a 21ª semana da conta. Você está pegando esses vídeos a partir de agora, procura a playlist, assiste o vídeo inicial para você entender como é que funciona essa coisa dos 100 dólares reais que mostra um saldo operacional de equivalente a 10 mil dólares na conta no início e tal. Né? Para quem está acompanhando, vamos lá. Semana passada eu gravei o vídeo do gerenciamento da conta, que eu faço uma vez por semana. Só que o microfone estava fechado, eu acabei. Então só vi depois, acabou ficando sem o vídeo da semana passada. Mas eu não mexi muita coisa na conta não. Foram 3 ou 4 ordens que eu protegi, 1 ou 2 ordens novas que eu abri e tal, porque eu olhei no começo da semana, mais ou menos, né? Pro meio da semana. E o que acontece? O mercado me parece que resolveu andar mais. Acho que da quinta-feira, da virada de quarta para quinta, né? Várias mudanças no cenário, né, econômico internacional, aí o mercado se mexeu bastante. Então, a gente acabou tendo várias ordens que bateram no TP, né? E um pouco mais de realização e tal. Então, como é que tá aqui? Pelo MQL5 da conta, o que a gente está vendo agora, então? A gente está vendo um crescimento aí de 22% em 21 semanas, ou seja, né, quase aí 1% por semana, né, de crescimento. Aqui você tem, né, o gráfico do nosso desempenho aqui. Então, aqui a gente vê que não tem negociação com perda, né? E o capital líquido, como a gente está. Que mais? Para baixo você tem as posições, né, da conta. E aqui embaixo a gente pode ver que a nossa taxa de crescimento aqui, o que ela começa a mostrar agora? Ela está vendo que desde novembro ela vem trabalhando acima dessa linha média aqui, dessa reta, né? Então é aquilo que eu falo sobre o amadurecimento da conta. Esse período inicial aqui, ó, você vê que a conta ela passa muito mais tempo trabalhando no negativo, né, do que no positivo, porque você no começo você só abre ordem, né? Então você fica só na expectativa, você está só com ordem que ou está rendendo pouco ou começa a andar negativa antes de andar para frente e tal. Então agora a gente começa a amadurecer a conta, né? Ela vai começar a andar ou mais próximo da linha média ou daqui para cima, né? Como a gente está tendo agora um momento de realização aí interessante, a gente vai ter esse afastamento, só que agora a gente vai repor algumas ordens, então provavelmente essa curva agora vai cair um pouquinho e se aproximar de novo da média pelo próximo mês aí, talvez, vamos ver. Tá, então vamos para a conta. Aqui como é que a gente está? O histórico aqui eu selecionei, né? Você clica com o botão direito em qualquer lugar aqui, pede personalizar o período. Eu estou colocando aqui da segunda-feira da semana passada, né? Então nós estamos aqui dia 28, segunda-feira da semana passada, aqui dia 22, porque eu quero saber quantas ordens fecharam na semana passada. Então eu estou vendo aqui que de volume somado ele realizou 0,18 de volume no total em ordens. E aqui estão os valores dos lucros de cada ordem. A gente pode ver, olha a quantidade de ordem que saiu no stop de proteção, né? Porque quando o mercado tinha andado, acho que as ordens que eu já tinha protegido e tal, o mercado resolveu mexeu para cima e para baixo, né? A favor e contra a gente. Então quando veio contra, tirou tudo isso daqui, tirou no TP. Por quê, né? Lembra que na semana anterior aí o GBP ele tinha andado forte, né? Antes de todo mundo. Então acho que as proteções que eu coloquei na semana passada, que acabou não aparecendo no vídeo, o que eu tinha colocado foi no GBP, né? E aí, assim, depois que ele deu uma esticada, na primeira retração que ele fez, começou a pegar as ordens que a gente tinha posto de proteção. E também teve aqui, ó, 4 ordens, essas verdinhas aqui, que pegaram no TP, né? No alvo mesmo. Então, tá aí. De lucro da semana passada foi aí, né, no operacional aqui, 1.110. Vamos ver como é que a gente está na negociação. Negociação agora, ele está mostrando aqui o saldo de, né, aqui no cantinho esquerdo, aqui, ó, o saldo de 12.196, capital líquido de 13.300. A gente está trabalhando aqui, ó, no flutuante, ó, a gente está positivo no flutuante, a gente tem bastante ordem positiva, está no 1.138. E a nossa margem está aí, ó, acima de 25.000%, né, margem livre de 13 mil, né, na conta, então tá bem tranquilo.
se somar aqui as ordens, o volume de ordens abertas aqui no total, a gente está com 0,50, é menos da metade das ordens disponíveis na conta, porque se eu tenho um saldo já realizado de 12.196, ou seja, 121 dólares, eu poderia abrir 120 ordens de 001, ou o equivalente a 1,21 em ordens, né? Aqui de volume, somando tudo. Então, o que eu vou fazer? Agora, a gente vai ver se a gente começa a trabalhar com ordens de 0,02. Você muda do 0,01 para o 0,02, a ordem ela tem o dobro do tamanho, né? Então, é uma diferença significativa, né? Então, isso eu estava segurando um pouco. Mais para frente, a gente pode começar aí a experimentar algumas ordens de 0,03 tal, porque aí a diferença de aumento vai passando a ser cada vez menor, né? Você vai mudar de uma ordem no futuro aí, de uma ordem de 0,08 para uma de 0,10, você está aumentando só em 20% a exposição. Mas agora, quando a gente faz isso, a gente dobra. Então, eu vou aproveitar que a gente diminuiu bastante a quantidade de ordens, não tem tanta oportunidade de entrada assim, então vou ver se eu consigo começar a trabalhar com 0,02 a partir de agora em algumas ordens. Então vamos lá. Se eu posso abrir até 1,20, eu vou deixar pelo menos 0,20, 0,30, 0,40 guardado, né, para alguma movimentação estranha aí, vai que tem uma crise qualquer aí, o mercado despenca, eu quero poder ter margem para poder fazer entradas em posições extremas, né? Então, vamos lá, se eu botar uma meta aí agora de abrir pelo menos aí até 0,80, 0,90, vamos dizer, eu tô com 0,50, vamos dizer que eu vou abrir agora 0,40. Então eu posso abrir 20 ordens de 0,02 agora, né? No máximo, hoje. Vamos ver, eu acho que eu não consigo colocar, bem escolhidas, acho que eu não consigo colocar 20 ordens hoje. Mas vamos dar uma olhada de como está o mercado. O gráfico que está aí já na tela aí, depois a gente vai na sequência, mas vamos lá, ele é o SDJPI. A gente estava comentando sobre uma expectativa dele aqui, né? Você está vendo essas linhas aqui, que é o que? É a movimentação que a gente espera que o par faça, né? Seguindo, né? Que a gente tá, eu acho que eu não sei se foi no vídeo que não apresentou, mas é o que? Aqui, vou tirar essas linhas. Qual é o raciocínio aqui, né? A gente está vendo aqui no gráfico mensal, a gente vê que o SDJPY, o que ele fez? Você tem lá no início do gráfico à esquerda, você tem, né, aquela pernada de alta que atravessa o gráfico inteiro de cima para baixo, e aí ele vem respeitando essa consolidação aqui, ele vem para baixo, para cima, para baixo, para cima, vem esse mergulho aqui, né, até o Kapizak aqui, o indicador deu um monte de sinal de entrada de compra ali embaixo. Depois ele devolve isso daqui, né, em V, e aí a partir daqui, você vê que a partir desse vértice central, ele começa a espelhar o movimento do lado esquerdo, né? Você vê que aqui, ó, onde ele fez esse topo, é igual onde ele fez o topo anterior. Onde ele está segurando nesse fundo agora, que ele segurou nesse fundo, é igual onde ele segurou no fundo anterior ali, né? Aí, daqui para frente, a expectativa qual que era? É que ele continuasse espelhando o movimento, né? Então, a gente achava que ele deveria ter feito isso daqui. Só que o mercado mudou de comportamento. Você vê que nesse trecho aqui, ele já começou a trabalhar diferente. Ele parou de espelhar o que ele estava fazendo lá. Mas, de qualquer forma, ele está vindo testar. Ele não fez a pernada de alta aqui, mas ele está vindo testar o fundo outra vez, como ele testou naquele momento ali atrás. Então, agora o que pode acontecer? A gente fica de olho para saber se ele vai fazer essa pernada aqui e voltar a espelhar o que ele vinha fazendo, ou se realmente mudou todo o comportamento e de repente ele vai perder esse suporte aqui antecipado e vai começar a alterar todo o comportamento e tal, né? De qualquer forma, como a gente está... O SDJPI está muito próximo aqui da média de 200, né? No caso aqui, essa é uma média de 100, eu acho que a gente está aqui nesse gráfico. Não, a média de 200 mesmo, né? Então, o dólar, né, tá aí variando muito nas cotações do mercado e tal, mas assim, o iene japonês vem enfrentando algumas dificuldades.
eu acreditaria numa probabilidade maior aqui, seria entrar comprado, né, com o alvo para as regiões superiores, aí, aproveitando o vazio gráfico ali em cima. Ele já fez fundo duplo aqui e tal. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente tem pouco espaço, né? Vamos lá, a gente tem pouco espaço para a região de alvo aqui, né? Para a região central. Então, vamos ver, se eu tiver uma linha de tendência de baixa aqui, ó, pelo menos eu acredito que ele vai fazer um teste dessa linha de tendência aqui. E a gente tem uma região de alvo aqui entre a linha de tendência de baixa e a média de 200. Agora, a gente tem um risco operacional, né? Nessa ordem, se a gente entrar com uma compra aí, que é o quê? Que é, se ela vier negativo, ela despencar e vir aqui para baixo. Então, se eu colocar uma ordem aqui, eu tenho que estar ciente de que eu estou buscando um alvo, possível alvo desse tamanho, né? Aqui. Opa. Um possível alvo desse tamanho, vamos botar em verde, aqui. Mas eu corro o risco, né, do preço vir contra, pelo menos no teste daquele último fundo, dessa região aqui, eu corro o risco dessa proporção. Então, esse é o tipo de decisão que você tem que tomar. É assim, a gente está abaixo da média de 200, o preço está dando indicação de compra. Se você olhar nos tempos menores aqui, nem sei se for o caso, mas ó, por exemplo, aqui no diário, ele está marcando mais ou menos uma reversãozinha da tendência de baixa. Olha, já rompeu aqui a LTB, está subindo com confirmação, tem a média de 200 para cima, no semanal aquilo, né? Lá no diário, já rompeu a média de 200, veio retestar, confirmou, está subindo. Na H4, ó, ele já está no topo. Aqui no H4 a gente já teria perdido o momento ideal de compra, que seria aqui, né? Então agora, ou você acredita que ele continua subindo, ou você espera para ver se ele vem repetir esse movimento aqui embaixo para você entrar de novo, né? Que seria o mais conservador, a entrada mais, né, correta, aí, vamos dizer assim. No M30 lá, ó. Aqui, ó, nos tempos mais curtinhos, no M30, ele tá vindo para baixo. Ó, a gente tem uma média rápida aqui de 8, querendo cruzar a média de 20 aqui, ele tá dando um sinal de retração aqui. Ele ainda tá na tendência de alta, né? Mas de repente vai estar vindo, ó, uma oportunidade de entrada numa posição um pouquinho melhor aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar uma ordem limite aqui na espera, ou a gente pode antecipar e já comprar onde ele está mesmo, né? Se você quiser e tal. Então, aí é a decisão de cada um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos fazer uma experiência, vamos ver se pega. Mais ou menos aqui, 106, vou botar outra linha aqui, ó. Considerando essa região aqui de consolidação, aqui que teve uma briga aqui no meio, aqui pela altura dos 106.200. Então, eu acho que se o preço vier descendo do jeito que ele está, ele vai vir encontrar a média de 200 mais ou menos aqui pelo meio do caminho, mais ou menos nessa altura, 106.200. Então, eu vou colocar uma ordem de entrada aqui. Cadê? Vamos lá. Vou bater aqui F9. 0.02 e eu vou pôr aqui execução de mercado, não, vou colocar aqui, ó, ordem pendente, tá? E aí, ó, uma ordem do tipo buy limit, que ela vai ficar na espera para o preço chegar nela e executar a ordem de entrada, tá? Então, meu volume é 0.02, o preço eu vou colocar aqui, ó, 106.200, tá? E a gente vai ver o alvo. Deixa assim o alvo aí agora, vou modificar depois. Vamos lá. Então pronto, está colocada aí a ordem. Vou tirar essa linha para não atrapalhar. Então, assim a gente coloca uma ordem limite, uma ordem na espera, né? Para ver se o preço vai atingir. Você pode mexer ela aqui no gráfico, corrigir um pouquinho a posição, se você achar melhor, né? Vamos ver se o preço faz essa retração aí e pega essa ordem. Aí, vamos voltando o tempo gráfico aqui. Vamos lá, se eu olhar aqui no mensal, eu não tenho como arrastar o TP agora a partir da ordem. Se eu arrastar aqui, eu vou arrastar a ordem de entrada em si, né? Então, o que eu quero fazer? O que eu preciso fazer para marcar o TP? Eu vou ver mais ou menos a região, colocar aqui pela média de 200, vamos dizer que seja no 109 mil. Então eu vou clicar de novo aqui com o botão direito na ordem e vou pedir para modificar
E agora eu vou colocar o lucro dela aqui, ó, 109.000, ok? E vou clicar em modificar, pronto, tá colocado lá o meu alvo, caso essa ordem seja executada, né? Eu posso também, inclusive, colocar aqui e já configurar até um stop, por exemplo, um trailing stop, você já pode deixar configurado. Esse trailing stop ele só vai aparecer se a ordem for executada e se a partir disso o preço começar a andar a seu favor, quando a ordem estiver positiva, a quantidade de pontos que você definiu, aí sim vai aparecer um stop de reboque na sua ordem, ok? Então, alguém tinha me perguntado sobre o SDJPY e sobre ordens de espera, então tá aí, né? Essa foi uma execuçãozinha diferente aí. Vamos dar uma olhada no resto da conta, né? Então, o dólar australiano, olha lá, contra o dólar canadense. O dólar australiano começou a chegar numa região de topo aqui, né? O Kapzak ainda não deu sinal de entrada, mas ó, parece que ele respeitou aqui a linha de tendência de baixa, ele já está acima da média de 200, já daria para colocar uma entrada nele aqui com um alvo para a região da média. Eu vou esperar um pouco, eu já tive canseira com o dólar australiano, eu não sei, vou esperar um pouco. O dólar canadense também está meio devagar, porque ele fica espelhando lá, parece que o dólar canadense parece que ele só espelha a ressaca do dólar americano. O dólar americano vai bem, o canadense fica meio paradão. Quando o dólar americano vai mal, ele vai mal junto. Então eu vou esperar um pouco aqui. Vou ver se ele rompe, se ele vem testar um topo mais alto. Aí não vou mexer ainda não. Aqui a gente já está comprado no australiano contra o franco suíço, né? A média de 200 está aqui para cima ainda, a gente está longe dos alvos, tal. Então até daria para colocar uma segunda entrada aqui, mas a gente está numa esticada que ele deu aqui, né? Vamos ver no H4. Olha lá. Até que no H4 ele já fez um retorno à região da média aqui, já voltou 3 níveis aqui do túnel de Vegas, né? Já está mostrando de repente aqui, ó. Vamos ver no 30 minutos. Olha a puxada de baixa que ele deu, mas agora ele está querendo mostrar alguma reação, né? Uma reversãozinha aqui, ó. Ele já rompeu a linha de tendência de baixa, provavelmente ele vai vir fazer um reteste aqui ainda, né? Na região rompida aqui. Pode ser que ele já tenha feito isso na média de 20 aqui, e se começar a querer subir com força, aí pelo menos aqui vai buscar a média. Vamos lá, então eu vou fazer uma aposta no AUD contra, né, uma moeda de hedge dele aqui. A gente já tem 2 entradas ali embaixo. O que eu posso fazer? Eu vou fazer uma compra aqui de 0,2. Primeiro eu vou empurrar o TP da ordem antiga de 0,1 que eu tenho aqui, eu vou jogar ele mais lá para cima. Essa ordem de 0,2, como a gente está entrando numa posição mais arriscada aqui, né, menos privilegiada no gráfico, eu vou puxar o alvo dela, vou deixar o alvo dela sendo mais curto. Mas é uma ordem que tem maior volume. Então, vou deixar ela aqui no topo dessa última, né, nesse último topo aqui pelo gráfico do mensal. Ainda está abaixo da média de 200, então é um alvo bem interessante. E aquele alvo que eu arrastei da ordem mais baixa lá, da 001, eu vou deixar lá para cima. Deixa aí, ó. Deixar bem na linha anterior aqui da média de 200, nessa região de consolidação aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O preço já andou bastante tempo aqui brigando nessa região, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aí, ó. Deixar ela mofando aí. Qualquer coisa, o preço começar a andar mais, eu protejo essas ordens de 0,1 aí depois. Mas a princípio agora, né? Vamos cuidar dessa de 0,02, né, já que a gente está mais exposto nela, então eu prefiro colocar o ovo dela primeiro. Vamos lá. AUD contra o JPY, tá no meio do caminho aqui no mensal, não vou mexer com isso não. Aqui o dólar australiano contra o dólar neozelandês, a gente está abaixo ainda da média de 200, a gente já tem aqui 2 compras de 0,1 nele aqui. Ainda está numa posição interessante. Você vê que ele está diminuindo, né? Essa consolidação que ele vem, ela está estreitando, né? Então, ele está fazendo esse canal, né, estreitando aqui, esse triângulo que ele está fechando.
e uma hora ele vai ter que romper essa consolidação. A gente acredita que a maior probabilidade dele romper é para cima, que é onde ele tem maior vazio gráfico aqui, ele vai querer voltar para a média, né? É onde ele trabalhou a maior parte do histórico do par, né, antigo, ou seja, ele tem mais motivos para a hora que ele for romper essa consolidação que ele está, ele tem mais motivos para romper para cima do que motivos para romper para baixo, né? Então, eu vou entrar com mais uma ordem nele aqui. Como vai encavalar com as outras, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar o TP dessa ordem antiga aqui, vou colocar um pouco mais para cima. Eu vou deixar ainda nesses topinhos anteriores aqui. Não, vou colocar mais aqui, um pouquinho acima da média de 200 até. E agora eu vou entrar com uma ordem de 002. Eu posso clicar aqui no nova ordem, ou eu posso apertar o F9. Eu vou colocar ela, vou aqui, comprar mercado, lucro máximo, aqui ó, eu vou para o 1.10, ali ó, e comprar mercado. Então, a ordem está encavalada com as outras aqui, fica até ruim de ler a numeração dela aqui pelo gráfico, ou de arrastar aqui, né? Mas o alvo que a gente colocou está aqui, ó, marcando por esse último topo aqui. Então, eu vou dar preferência para fechar a ordem de 002 antes da de 001. Ok? Vamos lá. Audi contra o dólar americano. Aí o dólar veio nessa recuperação, né? Não, desculpa. O Audi veio nessa recuperação e agora tá aqui, ó. Meio que fez um topo duplo aqui. É uma região que ele pode sentir essa resistência aqui e voltar para baixo. Então, agora a gente vai esperar uma definição. Se ele rompe, vai buscar o topo lá em cima, ou o que a gente vai fazer. Por enquanto, não vamos mexer nele, não. Dólar australiano contra o dólar canadense contra o franco suíço. A gente já está bem posicionado aqui, né? A gente já tem aí ordem de 0,2 colocada nele e tudo. Dólar canadense contra o JPI. A gente tá assim, esse cara aqui, ele tá dando mais por um desempenho fraco da economia japonesa do que pela canadense, né? Mas, vamos lá, ele rompeu a linha de tendência de baixo, ele tá subindo, mas eu não sinto muita confiança nesse par aqui, não. Vou deixar ele de lado por enquanto. Esse aqui é um que eu preferia entrar só lá no fundão mesmo. Ok, ele não me chama, não me encanta muito não. Eu acho que eu prefiro ver se ele vai fazer uma retraçãozinha aqui e vir no fundo outra vez. E se ele chegar aqui embaixo, a gente faz uma entrada aqui com o alvo para cima. Vamos lá, CHF, eu não sei exatamente te explicar o motivo técnico de não me encantar muito aqui com essa relação dólar canadense e iene japonês, mas não sei, é uma coisa mais de sentimento isso. Iene japonês contra o franco suíço. A gente está no topo aqui, mas eu acho que o iene vai enfrentar dificuldades agora ainda, porque tem essa coisa das Olimpíadas aqui, eu sei que a economia está complicada. Então, eu acho que corre o risco desse gráfico aqui dar uma espetada para cima aí, a gente já tem venda nele, vamos deixar quieto. O euro contra o australiano, está no meio do caminho, nada a fazer. Euro contra o dólar canadense, opa, ó, a gente já tem vendas andando, estão a nosso favor. Ele está caminhando ainda, ele, né, na direção de vir buscar aqui a linha de tendência de baixa. Opa, acabei mexendo na ordem. Na linha de tendência de baixa aqui. A média de 200 está aqui abaixo. Apesar dele já estar aqui, ó, provavelmente no H4. Ó, ele tá na média ali. No M30 ele está acima da média de 200. Mas no diário, ó lá, ele rompeu a média de 200 para baixo no diário. Está fazendo um reteste dela aqui, né? Pode ser que ele rompa essa linhazinha de tendência de baixa do diário aqui, pode ser que ele rompa ela e vá fazer um teste de topo outra vez. Mas ele pode também respeitar ela, continuar vindo nessa direção aqui. Você vê que a média de 200 está virando para baixo, a média de 9 minutos, a média de 9 períodos, que é essa roxinha, ela está apontada para cima.
tá? Média de 8 aqui, ó. Então o ideal seria você fazer uma venda a hora que ela estivesse aqui apontando para baixo. Ela está trabalhando, você vê as médias alinhadas aqui, né? Você vê ó, a média de 200, abaixo delas tem a média de 20 e depois a média de 8, né? Então, provavelmente o que ela está marcando? Que ele veio fazer esse reteste aqui na região da média de 200, mais 1 ou 2 períodos ela deve começar a virar para baixo e tal. Como eu só olho essa conta uma vez por semana, eu não vou ficar esperando, eu vou me arriscar aqui, eu já vou entrar com uma ordem de venda aqui onde a gente está, que se for o caso depois eu vou proteger as outras ordens lá. Então vamos lá, por que não entrou, filho? Vamos lá, aí, céu, vou botar aqui no mensal, que daqui eu consigo puxar, e vou puxar esse alvo. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz nos anteriores lá, ó. Primeiro eu vou arrastar essas outras ordens mais para baixo aqui, vou passar a transformar elas em alvos mais longos, e essa aqui de 0,2 que a gente fez, que não está tão bem posicionada, vamos ver se fica aqui onde ela está agora, está dando 25 dólares, não, vou para esse fundinho anterior aqui, ó, 42, e vou deixar as anteriores aqui, ó, pela linhazinha pontilhada central do Kapizak, a outra aqui na média de 200, a gente já tem umas ordens até mais para baixo aí. Euro contra o franco suíço. Olha lá, a gente está aqui, ó. Ele está próximo da média de 200 no semanal, não vou mexer nele não. Euro contra o GBP. Eu acho que aqui o GBP já mostrou força, né? Tá vindo, a gente tem uma ordem protegida aqui, inclusive, né? Cadê? Vamos ver. Olha lá, vou trazer essa proteção mais para perto um pouco aqui já, acima do topo aqui no H4. E o GBP está mostrando força, né? Mas agora ele já está numa região de fundinho dessa consolidação. Então não vou entrar com nenhuma ordem nova aqui não. Vou esperar para ver o que acontece aí. A gente já tem alvos para baixo, tem ordens aqui, ó, tem várias ordens aqui. De repente podia proteger mais alguma. Não sei, eu prefiro deixar andar, né? Acho que do jeito que está aqui agora, por hora tá bom. Por exemplo, essa daqui, ó, 70, eu posso trazer ela até para esse topinho, para esse topinho anterior aqui pelo 30 minutos, confiando de que o GBP já rompeu essa média de 200 aqui no 30 e que daqui ele vai lá para baixo. Então essa eu vou proteger pelo 30. Vou proteger essa mais estrangulada e vou deixar as outras sem proteção. Então praticamente estou assumindo que eu vou fechar essa ordem no 75, tá? Vamos lá. Euro JPI. Vamos lá, gráfico mensal. Tá em cima da média ali, nada a fazer. Euro contra Nova Zelândia. Rompeu a média para baixo da média de 200 já faz uns meses, continua vindo forte para baixo, né? Então, o dólar neozelandês está forte ainda. Ele está começando a entrar em região de compra para a gente, mas ainda não é o momento, né? Pode ver que aqui, ó, a gente tem essa linhazinha, você traça uma linha de tendência de alta aqui, pode ser que ele tenha, assim, respeitado essa linha, né? E pode ser que ele já comece a subir daqui. Mas prefiro perder o ônibus aí e ficar parado no ponto aqui. Mas eu acho que do jeito que ele está, né, com força e do jeito que a Europa está sofrendo com essa coisa da pandemia, enquanto que a Nova Zelândia é um dos países que teve a melhor estratégia de lidar com a doença, com a pandemia e tal. Então eu acho que isso daqui, o dólar neozelandês pode continuar forte por um bom tempo ainda e vir trazer de repente esse preço para testar esses fundos históricos mais antigos aqui. Então, por causa dessa coisa da pandemia, de como a Nova Zelândia está lidando com ela em comparação com a Europa, eu não vou fazer compra aqui agora. O dólar euro contra o dólar americano, nada a fazer por enquanto, tá no meio do caminho. GBP contra o dólar australiano. Aí, o GBP andou com força, né, crescendo contra vários pares, mas contra o dólar australiano ele teve um pouco mais de dificuldade. A gente está comprado nele já, ele está abaixo da média de 200 aqui no mensal, vamos ver, no H4, olha lá, ele deu uma esticada boa, olha lá, tá forçando para cima, vamos ver, quem sabe, agora ele rompe e sai dessa consolidação aqui, né, ó, olha lá, vamos ver se agora, quem sabe ele descolou de vez disso, vamos ver como é que tá no 30 minutos,
Olha lá. Deixa eu minimizar isso daqui. Ele tá com uma cara de que ele rompeu essa consolidação toda aqui, né? Veio, fez um reteste aqui, né? Ele rompeu, opa. Aqui, ó. Ele rompeu e aí fez um reteste e agora tá querendo ir para cima de novo. Vamos olhar isso no mensal outra vez. Olha como é que é a nossa posição. O histórico dele, antigo, do par, tá todo para cima, né? Aqui, né, do gráfico, é todo aqui nessa região, né? E se ele romper aqui, quer dizer, ó, ele ainda tem essa distância para não só para a média de 200, mas para a linha de tendência de baixa ali, antes de testar aquela ali, além do vazio gráfico todo para cima. Então, eu acho que ele está numa posição bem favorável ainda para compra, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma aposta aqui no 0.02 de volume, vou colocar a minha entrada aqui. Eu vou colocar o alvo mais afastado do que o anterior. Não, essa ordem está um pouco mais para cima, né? Então eu vou pôr essa primeiro, aqui na altura de $160 de lucro, mais ou menos, de alvo. E eu vou afastar a ordem anterior mais pro topo, pro pico ali daquele último topo, para ficar acima do rompimento da LTB. Esse daqui eu vou colocar, deixar aqui mais ou menos, vamos lá, $200 aí, na faixa da média de 200. Vou te falar, entre outros pares, me dá até mais vontade de colocar uma terceira ordem nesse par, ao invés de colocar ordem duvidosa em alguns outros aí. Eu vou deixar vou deixar esse gráfico aqui, ó, como primeira aba aqui parada, porque qualquer coisa eu volto nele depois. E eu vou pegar esses outros aqui, deixa eu ver, fecha isso aqui. Vamos lá, a gente está no GBP Audio, próximo GBP CAD. Vamos trabalhar nessa segunda janelinha aqui. Vou deixar a primeira parada aqui do GBP Audio para olhar depois. GBP contra o dólar canadense. Esse também está numa posição interessante. E a gente não tem nenhuma ordem aqui. Então vamos lá. O que eu pensei em fazer no GBP contra o australiano, né? Se bem que esse aqui, ó, ele já está mais próximo do topinho dessa consolidação aqui, né? Dessa linha de tendência de baixa aqui, ó, tá vendo? Ele ainda não exatamente rompeu essa linha, né? Ela é o certinho dela pelos topos, né? Pegaria aqui, ele acabou de testar, pode ser que ele volte. Mas vou fazer o seguinte, eu vou entrar com uma compra aqui, já que não tem nenhuma ordem aqui, e com o alvo aqui na média de 200, só estou de $100. GBP contra o CHF, já estamos posicionados, já tem ordem 0,2, deixa quieto. GBP contra o dólar, contra o iene japonês, tá andando forte, ainda não chegou na média de 200. Eu acho que a gente já teve ordem fechada aqui que protegeu, saiu. Por enquanto, vamos ver, eu acho que de GBP, por enquanto já está bem posicionado, a gente já está bem exposto nele, né? Fica volume muito grande de ordem apostando numa moeda só, aí quando ela vai mal, a sua conta sofre, né? Vamos ver, Nova Zelândia contra o dólar canadense. Esse eu tenho que puxar aqui no semanal. Não, esse gráfico tá estranho, tá ruim de ver. Vamos ver aqui. Ele tá chegando perto da média de 200 já, no H4. A gente tá, esse aqui a gente tem aquela ordem de venda errada aqui. Esse por enquanto não vou fazer nada não. Vou deixar esse para andar, vamos ver se ele sobe bastante aí para fazer uma ordem de venda lá em cima lá e compensar essa aqui, melhorar o preço médio dela. Vamos ver. Nova Zelândia contra o franco suíço. Já estamos comprados, está caminhando. Já passamos a média de 200 aí no semanal, né? Bom, cadê? Mensal agora aqui. Está no meio do caminho da ordem. Essa aqui por enquanto não vou fazer mais nada não. Só vou acompanhar essa. Nova Zelândia contra o iene japonês. Já deve estar lá, esticou, andou bastante, né? E agora não tem o que fazer. Deixa aí embora. Nova Zelândia contra o dólar americano também, deixa embora, a hora que definir topo mais para cima, ele já está agora no topo anterior, né? Aqui, ó. Então, daqui a gente começa a olhar possibilidade de ordens de venda em direção à média de 200 aqui, né? Então a gente começa a olhar ordens de venda aqui, mas tem esse vazio aqui, né? Então, ele tem grande possibilidade de ainda vir
né? A Nova Zelândia está forte, que eu falei, né? Então, eu não vou entrar contra ele ainda não, tá? Vamos deixar essa coisa do Covid aí, eles estão lidando muito bem com isso. Então a chance dele vir aqui em cima, testar esses topos mais antigos aqui é muito grande. Então não vou vender contra ele aí não. Dólar americano contra o canadense, estamos aí no fundo de uma consolidação, apoiado na média de 200, tá dando mais sinal de compra, né, para o extremo aqui do que para o meio, né? Então, botar uma compra com alvo para a região de topo aqui é uma coisa que eu só faria se eu trabalhasse ordens com stop. Então, se ele me desse um sinal muito bom aqui no 30 minutos de entrada para eu fazer uma compra com alvo para a região que fosse a região central dessa consolidação aqui, seria um ótimo negócio, mas uma ordem com stop. Porque no sem stop o que acontece? Se ele inverter e vier para baixo, olha o risco todo que você tem aqui, ó, o vazio. Se ele vier buscar o fundo lá, né? Então, isso aí por enquanto nada a fazer. E o dólar americano contra o franco suíço. Está mostrando recuperação, olha lá, a média de 200 está mudando a curva dela, está ficando um pouquinho mais flat, né? A probabilidade desse par vir buscar o topo da consolidação aqui é grande, né? Chegando próximo aí da média de 200. Então, esse aqui a gente tem muita certeza de que ele vai fazer isso. Ele corre o risco de ficar enroscado aqui bastante tempo? Corre. Olha quantos meses ele andou nessa região aqui. Então, você imagina que ele pode ficar vários meses ainda, ó, andando aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem ordens longas nele aí para cima, né? Agora, ele está acabando de testar a média de 8 aqui, ela ainda está virada para baixo, ela ainda não virou para cima. Mas, agora, eu podia estar fazendo o quê? Posso proteger alguma ordem aqui? Essa que está mais baixa, ela está tão bem colocada que eu não quero proteger ela à toa, não. Essa de 2 que está aqui, se eu proteger ela para colocar uma ordem nova aqui e é numa posição pior, vou acabar trocando uma ordem com uma posição média por uma ordem nova com uma posição ruim. Então também não quero fazer. Eu vou entrar com uma compra nova aqui, acreditando que ele vai romper esse topo aqui, ele vai vir pelo menos fazer um teste dessa média de 20 aqui, questão de 40 dólares tal, mais ou menos. Então eu vou fazer o seguinte, peraí, primeiro eu vou deixa eu descansar aqui para não confundir. Eu vou mudar a posição desses alvos aqui, eu vou pegar esse que estava mais baixo, eu vou deixar ele mais para cima um pouco, e a ordem nova que a gente colocou agora, que eu quero que ela seja o próximo alvo aqui. É porque eu tenho uma ordem de 1 negativo aqui, né? Eu tenho ordens ruins aqui ainda, para cima do preço, né? Então tá bom. Mas tudo bem. A nossa ordem de 002 fica com um alvo um pouco mais curto aqui, ó, para 27, 25 dólares mais ou menos. E aí eu transfiro da ordem anterior para mais para cima. Então tá. O SDCHF e o SDJPI, o último, tá aí, esse aqui. A gente foi o primeiro par que a gente comentou hoje, né? Tá aí a nossa ordem limite esperando, né? Eu falei que eu podia colocar hoje até 20 ordens de 0.02, acho que eu coloquei umas 10 mais ou menos, talvez nem isso, né? Vamos ver aqui por volume. Eu tenho ordens a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho 15 ordens de 02 colocadas, algumas já estavam aí. Como eu ainda tenho ordens sobrando do que eu ia colocar, eu vou entrar com uma aqui no SDJPY então, e vou colocar aqui, ó, 02 e vou mudar a ordem anterior, que diz... as duas são... não, a outra é limite, né? Então essa limite que estava aqui na espera, eu vou puxar ela mais para baixo. Vou deixar aqui uma expectativa de se ele dar um mergulho aqui e pegar essa ordem. Vou deixar ela mais para baixo, com o alvo dela para a região na média de 200. E essa que a gente acabou de abrir agora, aqui onde ele está, eu vou jogar o alvo um pouquinho mais curto, que em torno de 25 dólares aqui, no topo dessa região aqui, ó. Marcar em azul aqui para ficar mais... Tá vendo? Eu estou olhando esse miolo aqui dessa consolidação, tá vendo? Aqui, ó.
Ó, isso aqui já foi uma região importante, foi uma região de briga aqui atrás, tá? Então, é mais ou menos o que eu considero o meio do caminho disso tudo aqui. Então, eu vou colocar esse alvo, essa ordem que a gente colocou agora com alvo aí. Vai dar 25 mais ou menos. Então, isso aí é o gerenciamento dessa semana, 21 semanas, né? Agora a gente vai estar aí com torno de 75, 80, 0,80, 0,90 de volume no máximo aí, ok? Vamos ver. A gente tem a ordem mais positiva que a gente tem, está com 116, uma ordem está sem proteção ainda no GBP-CHF. E a ordem mais negativa que a gente tem no dólar neozelandês é aquela de 5 lá, de 80 dólares, então vou desconsiderar ela aqui. As ordens corretas, né, que a gente tem, a que está mais negativa de todas está só 11 dólares negativo no SDCHF. Então a gente está muito bem na conta. Ótima semana para todo mundo.